Olá, pessoal. Chá de camomila é chá para dormir ou chá para longevidade? Eu ia gravar uns 3 chás que eu mais tradicionais, que eu mais gosto, mais populares. Chás para dormir. Quando eu fazia aquele vídeo para dormir, a pessoa me perguntou chá para dormir. Então eu queria gravar chá para dormir. Então quando eu verifiquei, né, pesquisei de novo, faz um resumo de revisão, chá de camomila. Primeiro chá para dormir é camomila. Só que descobriu que ele não é só chá para dormir. É chá de longevidade. Ok? Então vamos dominar o mundo por bem. Se inscreve, aciona aquele sininho, né? E curta, né? Dá um like. Assim Google manda mais meus vídeos para você. E assim a gente aumenta mais a inscrição, mais visões. Essa semana provavelmente a gente vai chegar 1 milhão, uma marca de 1 milhão de inscritos, ok? Muito obrigado de coração, antecipadamente, que depois eu vou fazer um live. Bom, em curta, o que camomila faz? Camomila, para você ter uma ideia, ele é equivalente a diazepam. É remédio para dormir, é sedativo. É tão forte, tanto quanto o diazepam. Aí a pessoa vai, mas eu coloquei, não faz nada. Colocou mais quantidade. O problema é que quando você faz chá, aquele saquinho talvez já é muito fraco. Então você pode colocar um pouquinho mais e vai cortar bastante na água e toma. Mas não toma e dorme. Toma meia hora antes. E assim você produz efeito, né? Pode tomar chá em grande quantidade. Vou contar o que mais a camomila tem. Eu estou com uma cola. Porque a camomila funciona muito mais do que outro chá. Ele, além do sedativo, ele é para a circulação, tem uma substância cumarina que refina sangue, dilatar as veias. Então, como se vasodilatador. Portanto, as grávidas não podem usar chá de camomila, pode causar aborto, ok? Então, coloca isso como advertência. Então, nesse efeito de cumarina, igual do alecrim. Então, são 2 chás para longevidade, alecrim e camomila. Mas a camomila leva melhor. Por quê? Quando você chega a certa idade, então você vai ter o quê? Irritação do estômago, intestino, você já usou a vida inteira. Então, daquelas pessoas que têm sensibilidade de glúten, sensibilidade de leite, lactose, de mucos do estômago, do intestino, camomila ajuda. Então, quem tem doença de Crohn, quem tem irritação do intestino, toma chá de camomila. Então, você pode tomar a quantidade maior. Põe mais saquinhos, põe mais água, toma o dia inteiro. Pode tomar 4 ou 8 saquinhos por dia, né? Então você melhora tudo nessa sistema digestivo. O que mais quando aumenta a idade tem? Diabetes, ele aumenta a sensibilidade à insulina. Então quando você procura pesquisa, camomila também ajuda a diabetes com longo prazo. Então também pode ajudar. O que mais tem? Né? Quando a gente envelhece, o que mais tem? Vaso não está funcionando, mas começa a ter trombose, né? Tem inflamação arterial, tem pragas, então pode ter problema de AVC, tem infarto. Colesterol, camomila ajuda nessa parte. Pode ajudar também a refinando o sangue, então você pode melhorar nesse sentido. Pressão alta, quando você melhora, retorna venosa. Camomila ajuda o coração a relaxar. Portanto, por isso que você toma chá, você fez, o coração fica feliz, fica batendo mais leve, o sangue está retornando, desinchando suas pernas, diminui a dor dos varizes, sabe aquela perna quer mexer, quer esfriar quando você não consegue dormir, né? Pode ser por causa da circulação, né? Tem aquela perna em queda por neurológica, mas muitas por causa da circulação. Mesmo você ter idade, o sangue não quer voltar, não volta no coração, e o coração acelera, O coração precisa sugar o sangue, né? Bombear é para arterial, é o máximo. O coração abrir é o mínimo, tem que subir. Então, o mínimo sobe, a pressão inteira sobe, não adianta. Então, quando você toma chá de camomila, o sangue vai voltando do pé para o coração. Então, o seu coração está mais tranquilo, você vai o quê? Dormir, né? Então, você tem que tomar banho, fazer tudo certinho, tomar chá, tirar todas as preocupações, aí você fala assim, neném vai dormir, você vai dormir. Tem mais coisas, cicatrizante. Sabe aquela cirurgia que você faz a blefoplastia, né? Pópipa, cadaladas, né? Qualquer problema de olho, você colocar 2 saquinhos de chá de camomila, põe bem pouquinho de água, coloca aqui e espera esfriar, né?
coloca aqui, cada óleo, fica 20 minutos todos os dias, aumenta a recuperação. Ele é cicatrizante, né? Antisséptico. Se dá infecção carcana, infecção sei lá o que, infecção urinária, toma chá de camomila. É tanto quanto antifungo, antibactéria. Então tem esse efeito. E quem tem alergia, né? Alergia, rinite, alérgica, sinusite. A camomila na medicina chinesa é um aquecedor. Né? É chá de velho. A gente chama chá de longevidade. É chá de velhinho. Tanto no verão, normalmente camomila, que os chineses tomam muito chá de camomila no outono, né, que a gente está agora, né, entrando no inverno, né, você diminui calor, o chá começa a circulação melhora e aumenta calor, aumenta aquecedor, quer dizer, aumenta a calor do pulmão, né, aumenta calor do pulmão, diminui, né, e aumenta calor nos pés. Então, quando a pessoa tem pé frio, quando tem, né, resfriado, ele aquece por dentro. Então, prepara-se para entrar no inverno, né? Chá, quando chegou no velhinho, chegou no inverno, fica frio, né? Então, o chá de camomila, né? Em chinês, né? Chama Deguo Juhua. É um tipo de chá do camomila. A China chama, vem da Alemanha, então tem esse nome, mas em família, geral, é essa de como Juhua Cha, né? Chá. Então, essa chá. Que mais? A menopausa. A pessoa entra na menopausa de aquele calor infernal. Quando você toma chá, né? Ele melhora o vaso, porque o calor infernal é um espasmo da artéria. Espasmo arterial produz aquele calor infernal da menopausa. Então, camomila não aumenta o hormônio feminino, mas ele diminui antiespasmódica, ele diminui esse espasmo e melhora a circulação. Quando a circulação melhora, o espasmo diminui, então você não faz nessa contração, nessa espasmo arterial para produzir aquele calor infernal, ok? Então, tudo nessa parte você vê, a camomila é um chá, quase chá de longevidade. Quase funciona para tudo, gente. Não é só para dormir. Então, o problema é a quantidade. Aquele saquinho de camomila provavelmente é muito pequeno para você. Então, você pode tomar chá um pouco mais. A única exceção para quem está grávida, né? Pode causar aborto, ok? Presta atenção. O resto, todo mundo pode tomar e melhora a sua qualidade de vida, ok? Obrigado.